de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, ou em algumas outras Bíblias, que é o vosso culto racional, né, a Deus. 2. E não vos amoldeis, ou não vos acostumeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 3. Aí o título: como servir por meio dos dons. Versículo 3: porquanto, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um entre vós que não considerei a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem e equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhes proporcionou. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e que todos os membros não têm a mesma função. Versículo 5: assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, encoraje. Haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que a realize com alegria. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Deus é forte. Deus Todo-Poderoso. Eu estou todo arrepiado aqui. Aleluia. Mas estou arrepiado aqui não é de calor e nem de frio. É o Espírito Santo de Deus que habita sobre minha vida, sobre a vida do bispo, sobre a vida de todos nós, sobre a vida da igreja. Aleluia. Confirmando as suas palavras. E aqui a palavra de Deus, ela é clara, que nós temos que nos apresentar diante da presença do Eterno, do Altíssimo, e prestar o culto ao Senhor racional, o culto inteligente a Deus. Nós temos que nos apresentar diante da presença do Eterno, não só porque estamos aqui na casa da congregação dos justos, conforme diz em Salmos. Nós estamos reunidos aqui na casa na casa da congregação dos justos. A casa da congregação dos justos é o templo entre quatro paredes, aonde que nós nos reunimos para adorar um só Deus. Porém, este templo em quatro paredes, Deus não habita no meio do templo em quatro paredes, mas Ele habita no meio de nós, conforme diz a palavra de Deus. Então Ele está no meio de nós. É necessário que se cumpra a palavra, é necessário que se cumpra as escrituras, é necessário que nós nos reunimos juntos para adorar um só Deus, para servir a um só Deus, para entrar na presença de um só Deus e ter um culto e prestar o culto diante dele racional, o culto consciente, sabendo que nós estamos diante de um rei, diante da eternidade, daquele que é o Criador dos céus e da terra, daquele que nos criou, daquele que nos formou no ventre da nossa mãe, daquele que sabe tudo que se passa dentro de nós, daquele que sabe qualquer situação dentro do nosso corpo, cada partícula de sangue, se ela está com alguma situação alterada, Ele sabe o que está acontecendo, e é só Ele que pode resolver tudo isso dentro de nós, seja uma enfermidade, seja o que for. Mas o Senhor, na sua palavra aqui, quando Ele usa a vida do apóstolo Paulo para a igreja de Romanos, de Roma, Ele é claro quando Ele diz: Deus, Ele nos dá os dons, Ele concede sobre nossas vidas os dons,
E se o dom é ensinar, ensine, ele está dizendo aqui. E se o dom é o dom da misericórdia, tenha misericórdia. E se o dom é o dom do amor, tenha o amor, manifeste o amor. Mais para frente, nós sabemos que cada um Deus derramou sobre eles os dons. Se é o dom de liderar, lidere com zelo é com amor. Louvado seja o Senhor. Se o dom é o dom de profetizar na presença de Deus, profetize na presença de Deus, mas profetize pela graça do Espírito, profetize sendo usado pelo Espírito Santo, não profetize da carne. Ore a Deus, busque a Deus, porque se você, ô irmã, meu irmão, igreja, tem o dom de profetizar, profetize na presença de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor precisa de quem profetize. Os dons é de Deus. Os dons são do Senhor, são concedidos sobre nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Então ele fala no versículo 6 de Romanos 12: temos diferentes dons de acordo com a graça, olha só, que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, encoraja. Haja como encorajador. Haja como encorajador. Se você tem o dom de encorajar. O que é encorajar? Aquele irmão, aquela irmã que está fraca na fé, que está caído na fé. Chegue nele com a palavra de Deus e encoraja-o, como hoje eu fiz diante de alguém que está aqui na casa do Senhor. Encorajei esta pessoa, sabe por quê? Porque lá atrás eu estava caído, e todos os dias Satanás coloca os pratos, coloca os manjares espirituais e físicos para que eu e você venhamos desviar, sair da presença de Deus. Mas dentro de nós temos o irmão e a irmã espiritual, o servo e a serva espiritual, santificada pelo Senhor, e pela graça do Espírito Santo nós conseguimos resistir. Então, se o dom de encorajamento está dentro de você, meu irmão, minha irmã, encoraje aquele que está caído. Venha sobre ele, chegue com a palavra de Deus e encoraja. Não coloque ele lá embaixo, não derrube ele lá embaixo, mas levante-o pela palavra do dom do encorajamento na fé. Se o dom é ensinar, ensine a palavra com zelo, conforme é feito aqui nessa casa. Olha que coisa linda é a palavra de Deus. Se é, e aí mais embaixo aqui, fala no versículo 8, se é encorajar, haja como encorajador, o contribui, coopere, aquele que contribui, coopere, com generosidade. Quando você contribui, você tem o dom da contribuição. Contribua na casa do Senhor, fora da casa do Senhor, sabendo que eu e você estamos contribuindo. Se você tem esse dom de contribuir, contribui dentro da casa e fora da casa de Deus, da maneira que você está contribuindo para Deus, porque quando você contribui, quando você faz para Deus. E pode ter certeza que todos esses dons que estão sendo mencionados pela palavra do Eterno, eu e você, nós somos recompensados pela graça e o poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Senhor é o nosso Pai, e o Pai, Ele quer o bem dos filhos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E aí mais, continuando, liderança, né? Se é exercer a liderança, que o ministre com zelo. Se demonstrar misericórdia, demonstre a misericórdia. Tudo isso é dom, que é realizar com alegria. Se tem a misericórdia, demonstre a misericórdia, execute os dons que Deus deu na minha e na tua vida. Então, essa é a palavra inicial, e eu creio que no decorrer do culto, Deus vai falar muito mais sobre nossas vidas através do louvor e da palavra ministrada, porque Ele é fiel. Aleluia. Se você tem um dom, se você ainda está em dúvida, fale para o Senhor: Pai, tira a minha dúvida, esclarece para mim qual o dom que o Senhor derramou sobre minha vida, que eu quero executar esse dom. Ou se é um, ou se é dois, ou se é três, execute esse dom com alegria, com amor, dentro e fora da casa de Deus, sem olhar a quem. Sabe por quê? Porque a recompensa para mim, para a tua vida, ela vem do alto, ela não vem de homens. Glorifique a Deus por essa palavra. Amém? Louvado seja o Senhor.